Tchau, Obrigada a Thalita. vocês. Beijo. Beijo. Tchau. Boa noite, Thalita. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Você? Tudo bem também. Que Então, vocês vão ótimo. achar que eu estou enrolando vocês, porque eu falei que eu ia dar aula de exercícios hoje, mas eu fui olhar aqui nosso calendário. A gente tem essa aula, aí mais outra daqui a 15 dias e já é férias. Então, eu preferi deixar a aula que vem, que é a última, que aí a gente faz exercícios do semestre inteiro. E aí hoje a gente vai trabalhar, talvez, é difícil dizer o conceito mais importante, né? Assim, mas um conceito que eu acho que ele é muito importante tanto para a sociologia quanto para a vida, que é o conceito de cidadania, e que é um conceito que cai muito no Enem. Tanto na prova de humanas, como é uma boa ferramenta para usar na redação. Então, a gente vai trabalhar esse conceito hoje. Deixa eu compartilhar com vocês o PowerPoint. Apareceu aí para vocês? Então, eu imagino que todos vocês já ouviram falar dessa palavra, cidadania, né? É uma palavra muito, muito dita aí, né? Pelos políticos, enfim, nos jornais, e é um conceito muito caro a sociologia, né? Na verdade, não só a sociologia, as ciências políticas também, enfim, é um conceito extremamente importante. E aí a ideia é a gente falar um pouco desse conceito e dos direitos que formam esse conceito. Essa palavra, né, cidadania, foi uma palavra que foi usada desde sempre, né? Talvez na aula de filosofia, o professor de filosofia tenha falado um pouco sobre cidadania, né? Porque no decorrer da história da humanidade, a gente teve diversos entendimentos de cidadania, né? Lá na Grécia, né? Na Grécia Antiga, Roma, na Europa da Idade Média, se falava sobre cidadania, né? De uma maneira diferente, mas né, vocês devem ter ouvido lá falar da polis, né? De quem eram os cidadãos e tal. Então, é um conceito que está aí há muito tempo, né? Que é trabalhado há muito tempo. Mas como esse conceito, como a gente conhece hoje, porque claro que tem similaridades da definição antiga e da atual, mas a construção como a gente conhece hoje, ela começa com o surgimento da modernidade, né, e da estruturação do Estado-nação, que é um pouco junto com o surgimento da sociologia mesmo, né? Revolução industrial, enfim, desenvolvimento do capitalismo. Não é à toa, né, que esse conceito, como a gente conhece hoje, vai surgir aí. O mundo estava mudando muito, né? Então, várias coisas, né, mudam também. A sociologia surge para entender essas mudanças, enfim. Essa palavra cidadania, ela tem origem na palavra civitas, que na verdade significa cidade. E tem a ver com um estatuto de um pertencimento de um indivíduo a uma comunidade politicamente articulada, que no passado era cidade. Essa comunidade politicamente articulada no passado era cidade. Por isso, cidadania vem de cidade. Hoje é um país, né? A gente fala do cidadão brasileiro. Então, a cidadania hoje tem a ver com esse estatuto de pertencimento de um indivíduo a uma comunidade politicamente articulada, que é um país. E esse pertencimento dessa pessoa a essa comunidade vai atribuir a ela um conjunto de direitos e de deveres. E esses direitos e esses deveres, eles estão sob a vigência de uma Constituição. A gente vai falar um pouquinho mais do que é uma Constituição mais para frente, né? Então, ainda falando de cidadania, então eu não vou me deter aqui não, mas
só para entender um pouco o contexto, a Constituição é esse documento que vai orientar, né, essa relação. É importante fazer um paralelo de cidadania com direitos humanos, né? Os direitos humanos também são extremamente importantes, porém os direitos humanos, eles vão tender à universalidade dos direitos do ser humano. A gente tem uma declaração universal dos direitos humanos. Então, vale para todos, né? É uma declaração para todos os países. A cidadania moderna, essa que a gente trabalha, ela tem um cerne comum, mas ela pode variar de lugar para lugar, porque os direitos variam de lugar para lugar. No caso aqui do Brasil, a cidadania está muito alinhada com os direitos humanos. Tem uma relação muito próxima, né? A cidadania e os direitos humanos. Não dizia nem complementares, mas a cidadania, os direitos da cidadania, eles se enquadram nessa ideia de direitos humanos. Mas quando a gente fala de cidadania, a gente vai ter duas categorias, a cidadania formal e a cidadania substantiva. A cidadania formal, ela é uma formalidade mesmo. Indica a nacionalidade, indica o pertencimento a um Estado-nação. Eu imagino que todos nós aqui somos cidadãos brasileiros, né? Não conheço vocês, mas imagino, se tiver alguém que não é cidadão brasileiro, me conta. Que eu acho que eu estou dando aula só para cidadãos brasileiros, porque todos nós nascemos aqui no Brasil, somos cidadãos brasileiros. Existe a possibilidade de ter dupla cidadania. Tem gente que é cidadão brasileiro e cidadão americano, cidadão brasileiro e cidadão italiano, né? A dupla cidadania ela pode acontecer por diversos motivos. Ela pode... a Fernanda falou aqui que é italiana. Ô, Fernanda, mas você é brasileira também ou só italiana? Você tem dupla cidadania ou... Ué, acreditei, a gente tem muitos brasileiros que estão também. Não tem problema, não. Não tem problema brincar, não. A gente tem muitos brasileiros que têm dupla cidadania e são também italianos. Isso é extremamente comum. Se não, eu diria, inclusive, que a maior parte de duplos cidadãos que a gente tem no Brasil são os italianos. E, nesse caso, tem a ver com a ancestralidade. Você pode casar com alguém que é de outro país e adquirir a cidadania. Você pode adquirir uma dupla cidadania porque você mudou para um país e começou a trabalhar lá depois de muitos anos. Agora, nem todo país permite a dupla cidadania. O Brasil permite, né? É isso. Tem aí as pessoas com cidadania brasileira e italiana, enfim, esses exemplos que eu dei. A Índia, por exemplo, não permite a dupla cidadania. Eu não sei se na aula passada, que a gente estava falando de cultura, eu cheguei a contar para vocês, né, do amigo indiano que eu tenho, enfim. Esse meu amigo, ele casou com uma brasileira. E aí eles tentaram fazer isso, né? Ela conseguia a cidadania indiana e ele a cidadania brasileira, e eles descobriram que não é possível, porque a Índia não permite dupla cidadania. Então, ou ela, brasileira, teria que abrir mão da cidadania brasileira, ou ele, indiano, teria que abrir mão da cidadania indiana, né? Caso quisesse a outra cidadania. E ele abriu mão da cidadania indiana. Eu confesso que, para mim, isso é uma coisa muito estranha. Isso de abrir mão da própria cidadania. Mas ele não tinha a menor intenção de voltar para a Índia. Ser cidadão do Brasil é muito mais fácil do que ser cidadão indiano, no sentido de que fácil no sentido de o passaporte é muito mais aceito, precisa de muito menos visto, enfim, a Índia está mais envolvida em conflitos, então ele optou por deixar de ser indiano. E aí, para ele adquirir a cidadania brasileira, além de ser casado, né, com a brasileira, ele teve que
claro, ser casado, ele teve que fazer uma entrevista para provar que eles de fato eram casados e não era uma coisa meio, né, arranjada, e ele teve que ler, provar que ele sabia falar português, mas deram para ele um trecho da Constituição e ele leu. E aí ele se tornou cidadão brasileiro e deixou de ser cidadão indiano. Mas, em geral, né, pode-se ter a dupla cidadania. Ô, Amanda, você falou aqui que a maior dupla cidadania no Brasil era com os chineses, só se isso mudou muito recentemente. Mas não era, não. A gente teve uma migração recente de chineses para o Brasil, né? Mas da última vez que eu olhei não era, não, mas pode ter mudado, porque de fato a gente teve uma. Não A é uma gente tem. afirmação, eu disse que achava. Porque eu Não, conheço muitos chineses eu e disse não que italianos. Mas é porque essas pessoas que têm dupla cidadania com italiana, elas não são italianas, elas são brasileiras, nasceram no Brasil, mas têm um ancestral italiano. E aí conseguem a cidadania italiana, mas são brasileiros, diferente dos chineses, que de fato vêm da China para o Brasil, e aí depois, por casamento, por residência, conseguem a cidadania. Mas é isso, talvez eles ainda não tenham conseguido a cidadania. Para você conseguir a cidadania por residência, por trabalho, demora um certo tempo. Então, pode ser que eles ainda não tenham conseguido. Mas eu até vou, depois no finalzinho da aula, antes da gente acabar, eu faço essa pesquisa para ver como é que está esse ranking aí de dupla cidadania. Mas, bem, essa é a cidadania formal. Ela é uma formalidade. Ela é importante também, né, para você conseguir estudar, para você conseguir ser atendido no hospital, você precisa dessa formalidade. Você precisa, né, quando nascer, ser registrado, ter uma certidão de nascimento, para poder ser reconhecido como cidadão brasileiro e poder viver. Então, essa formalidade, ela é importante. Mas a cidadania que nos interessa aqui, e é essa que, em geral, quando as pessoas estão falando sobre cidadania, elas estão se referindo à cidadania substantiva. E ela tem um sentido mais amplo. Ela precisa de substância, pensando um pouco nesse nome aí, substantivo. E é definida como a posse de direitos civis, políticos e sociais. Calma que eu vou falar sobre cada um deles para vocês. E é essa cidadania que nos interessa, a cidadania substantiva. Então, sempre quando eu estiver falando de cidadania, eu vou estar falando de cidadania substantiva. Quando eu quiser falar da formal, eu vou falar cidadania formal. Gente, estou falando de cidadania formal agora. Mas não, se eu não estou falando, se eu só falei cidadania, vocês podem sempre pensar que é essa, que é a substantiva, que é a que tem a ver com a posse dos direitos civis, políticos e sociais e com os deveres. Essa definição de cidadania exata, como a gente conhece hoje, e desses 3 direitos, ela surge com esse cara que chama Marshall, que é um inglês, lá na década de 50, e ele é um cara extremamente importante para falar de cidadania. Eu vou citando esses nomes, gente, porque quem se interessar, né, pode usar na redação, enfim, né, vocês precisam lá na redação do discurso de autoridade, então eu vou falando os nomes para isso, caso vocês queiram usar, ninguém precisa ficar decorando esses nomes, mas é isso, assim, o cara mais importante aí dos estudos de cidadania é o Marshall, né? Foi ele que disse o que é cada um desses direitos, o que é direito civil, político, social. E aí, né? Nos países ocidentais, como o Brasil e a Inglaterra, onde foi feito o trabalho, a cidadania ela vai se constituindo por etapas, né? E ela só vai ser plena se ela é dotada de 3 tipos de direitos: os direitos civis, os direitos sociais e os direitos políticos. Antes de falar o que é cada um desses direitos, eu acho interessante falar um pouco o que é essa cidadania plena. Eu costumo brincar que a gente tem uma régua, né? Uma régua aqui de 30 centímetros. No 30 está a cidadania plena, no 0 está o não cidadão. Cidadão pleno, gente, é muito raro, assim, é muito mesmo, é um ideal a ser alcançado.
a cidadania plena. Então, é isso, assim, a gente quer chegar o mais perto possível do 30 nessa régua e o mais longe possível do zero, porque o zero é o não cidadão. O zero é aquela pessoa que não tem direito algum, que vive à margem da sociedade. Ah, Nina, mas no Brasil, por exemplo, tem o SUS, né? Qualquer pessoa, um morador de rua, ele vai conseguir ser atendido pelo SUS, então ele tem direito. Ok, ele tem o direito, mas ele não vive esse direito, ele vive à margem da sociedade, então ele é um não cidadão. Eu estou falando um morador de rua mesmo, assim, né? Que tá de fato completamente isolado. Então é isso, a cidadania plena é o mais perto que a gente vai estar do 30. Realmente um ideal a ser alcançado. Porque a cidadania vai implicar também deveres, né? Não só direitos. Então, mas é isso, a gente tem experiências aí no mundo muito próximas, né, dessa cidadania plena. A gente vai ver que o Brasil tá bem capenga aí nessa regra, inclusive, eu diria que a gente tem grupos em posições diferentes dentro dessa regra, o que é o grande problema, né, da desigualdade. Mas, bem, só para entender um pouco essa ideia de cidadania plena, que eu acho que é importante. Então, o primeiro direito que deve ser conquistado é o direito civil. O direito civil são os direitos inerentes à liberdade individual, liberdade de expressão, de pensamento, direito à propriedade, direito à justiça, o direito de ir e vir. Eu costumo dizer que o direito civil é o domínio sobre o próprio corpo. Eu sou dona do meu corpo, eu posso ir para onde eu quiser, eu posso pensar o que eu quiser, eu posso falar o que eu quiser, e eu posso ter acesso à justiça caso eu me sinta lesada. É o primeiro direito, gente. Antes de qualquer coisa, as pessoas têm que ser iguais. Elas têm que ser reconhecidas como iguais perante a lei. Antes de qualquer coisa. Por isso, os direitos civis eles deveriam ser os primeiros a serem conquistados. Eu sempre gosto de perguntar qual que foi a maior violação, qual que vocês acham que foi a maior violação dos direitos civis da história? Esse direito à liberdade. Alguém falou alguma coisa, eu falei junto e não ouvi. Falei a escravidão. Exatamente, a escravidão. Tem muita gente que fala o Holocausto. Não, gente, a escravidão. É difícil você medir, né? Assim, não é querer medir aqui que tragédia que é pior, não. Mas na escravidão, era a negação do direito civil era no cerne, né? As pessoas, elas não eram donas da própria vida, elas eram propriedade, né? Os escravos, eles eram propriedades de outras pessoas, né? Então, a escravidão foi a maior violação de direitos civis por conta disso, né? Por conta dessa violação mesmo, a pessoa não tinha direito sobre o nascimento. Engraçado que eu estou lendo um livro que fala sobre sobre a história do Brasil, mas tem um capítulo que é sobre a escravidão, fala disso, assim, das mulheres que estão grávidas e que as escravas que engravidavam, e elas tentavam tirar o neném porque esse neném não era dela, né? Assim que ele nascesse, ele deixaria de ser dela. Então, elas não queriam que aquele neném fosse um escravo. Imagina, gente, eu que estou grávida, acho isso muito doido, né? Como assim que esse neném que está aqui na minha barriga não é meu? É óbvio que ele é, mas não era naquela época, né? Então, de fato, na minha opinião, a violação mais forte mesmo dos direitos civis. A gente tem vários outros exemplos, né? O Holocausto, né? Lá na Segunda Guerra com os judeus, a Amanda falou aqui no chat, né? Do Holocausto que ficou conhecido como o Holocausto lá de Barbacena, né? As guerras, as ditaduras, né? Ditaduras são momentos em que a gente tem muita violação de direitos civis, né? É isso, sempre quando a gente está em supressão da liberdade. Mas é isso, a escravidão é esse momento de muita violação do direito civil, e até hoje
e ele deixou marcas, ela deixou marcas até hoje, né? A gente tem uma desigualdade de direitos civis muito séria e muito grave no Brasil por conta da escravidão, né? Por mais que hoje a gente não tenha mais escravos como na época da escravidão, a gente ficou com uma herança, né, desse momento. Mas, enfim, a ideia aqui é entender os direitos civis, ok? E depois que todo mundo é igual perante a lei, todo mundo tem acesso à justiça, aí vem os direitos políticos, né? Esse direito de participação no exercício do poder político como eleito ou eleitor. Muito cuidado, gente, o direito político ele vai além do direito ao voto. O direito ao voto é extremamente importante e é um pilar dos direitos políticos. Mas vai além, você poder ser eleito é um direito político, você poder participar de sindicato, de associação, de associações, qualquer associação, enfim, você poder participar das entidades representativas, sejam as que compõem o Estado, sejam as da sociedade civil, isso tudo é direito político. Essa imagem, né, é o Congresso Nacional, né, é um símbolo da política brasileira, né, inclusive nos traços do Oscar Niemeyer, que foi quem projetou Brasília. Mas é isso, eu coloquei ele aqui só para ilustrar mesmo esse direito político. Então, é isso, somos iguais. Já que somos iguais e temos, né, acesso à lei, então vamos eleger os nossos representantes, porque agora temos direitos políticos. Eleitos os representantes, eles vão nos representar e garantir para nós os direitos sociais, que são o conjunto de direitos relativos ao bem-estar econômico e social, desde a segurança até o direito de partilhar do nível de vida, segundo os padrões prevalecentes na sociedade. Então, essa imagem aí embaixo, ela tem alguns exemplos dos direitos sociais. Educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, saúde materna, a própria dignidade humana. Esses são os direitos sociais. Então, eu vou repetir, eu estou repetindo muito aqui essa ordem, essa lógica, porque eu acho importante que a gente entenda a ordem, como que essa ordem ela tem uma lógica. Então, primeiro, todo mundo é igual. Já que todo mundo é igual, então vamos votar, vamos eleger, vamos ter direito a votar. E aí, depois de votar, a gente vai, né, os políticos que nos representam vão garantir os nossos direitos sociais. Então, esses são os 3 direitos. Quando a gente estiver falando de cidadania, a gente vai estar se referindo a esses 3 direitos. Só é cidadão pleno quem tem acesso a esses 3 direitos. A gente fala muito de cidadania e, às vezes, não entra nos meandros. Mas é isso. O cidadão é quem tem acesso a esses 3 direitos, na sua completude, né? O Marshall, aquele inglês que eu falei há pouco, né, que falou sobre esses direitos, ele dizia que essa ordem civil, político e social, que é uma ordem que surgiu, na verdade, ele observa essa ordem na Inglaterra, a cidadania inglesa é um exemplo de cidadania no sentido de que é uma cidadania consolidada, né? É uma cidadania mais antiga. Isso não significa que todos lá são cidadãos, longe disso, né? Mas os direitos lá estão mais consolidados. Então, ele fala que essa é a ordem, né? Não é a única ordem, mas é a ordem que tem aí, ele diria, algum sucesso. E aí é interessante, eu brinco, que nesse caso é diferente da matemática, porque na matemática a ordem dos fatores não altera o produto, aqui altera.
diferentes ordens aí de conquista dos direitos vão gerar diferentes cidadanias. E aqui no Brasil, gente, a ordem de conquista dos direitos foi exatamente o oposto da ordem inglesa. E aí tem um cara que chama José Murilo de Carvalho, que é um historiador que, se o Marshall é o cara que mais entende de cidadania no mundo, o José Murilo de Carvalho é o grande pensador de cidadania no Brasil. E ele vai dizer, olha, gente, aqui no Brasil a ordem foi a contrária daquela que o Marshall falou. Aqui primeiro vieram os direitos sociais, que foram implantados num período de supressão de direitos políticos e de redução de direitos civis. Foi na época do governo do Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas ele ficou muito tempo no poder e grande parte desse tempo foi uma ditadura. E aí, nessa ditadura, ele garantiu muitos dos direitos sociais que a gente tem até hoje. Os direitos, a CLT, os direitos trabalhistas, aconteceu aí. Então, a primeira grande expansão de direitos acontece aqui, a partir da década de 30. Olha que doideira, gente. O Brasil tem 521 anos, né? Está em 2021. O Brasil tem 521 anos. A primeira expansão de direitos que a gente tem no Brasil aconteceu há menos de 100 anos. A população brasileira ficou 400 anos vivendo à míngua, sem ninguém estar preocupado com o direito. Enfim, e aí a gente tem essa primeira expansão de direitos aqui no governo de Getúlio Vargas a partir da década de 30. Só que era uma ditadura, então era um momento onde a gente não tinha direitos políticos e civis. Os direitos civis eles estavam abalados, né? Eu falei que ditaduras são momentos que a gente não tem tanto direito civil. Mas bem, então a nossa pirâmide começou aí. Lembra que a do Marshall terminava com o social? A nossa começou com o social. Aí depois vieram os direitos políticos. De novo, a nossa começou com o quê? Com social. Picado. Ah, tá meio picado o áudio. Beleza. Meu áudio tá picado? Saiu picado aqui pra mim. Ué, se continuar, você me fala. Então, começou com direito social, o oposto. Aí depois veio direitos políticos. Também numa outra ditadura, aqui na ditadura militar, a gente tem uma grande expansão do direito ao voto. O que era meio bizarro, né? Porque você não votava para presidente, as eleições eram absolutamente manipuladas, né? Você não tinha liberdade de expressão, não era qualquer pessoa que podia se candidatar. Mas teve uma expansão do direito ao voto, da possibilidade de votar. E direito civil, gente, até hoje, são direitos dos mais inacessíveis, né? Uma grande parcela da população não tem acesso, né? Como que a gente fala de direito civil? Como que a gente fala que uma população que todos são iguais num país extremamente racista como o Brasil? Num país em que muitas vezes classe é sinônimo de raça. Então, direito civil, gente, a gente ainda tem muito que caminhar. Então, olha só, a nossa pirâmide ela é exatamente o oposto da pirâmide do Marshall. Essa pirâmide azul é a do Marshall. Civis na base, depois políticos, depois sociais. A pirâmide da direita, que é verde, é a do Brasil. É exatamente o oposto. A gente primeiro teve sociais, depois políticos e civis ainda estamos vendo aí, porque é isso, civis está ainda até como interrogação aí, porque a gente ainda está caminhando nos direitos civis. Então, a nossa pirâmide, o caminho que a gente percorreu para os direitos é exatamente o oposto do Marshall. E vocês lembram que aqui a ordem dos fatores altera o produto? Pois é. O Marshall, ele diz, né, que não tem só um caminho, mas diferentes caminhos originarão diferentes cidadanias.
E no nosso caso, que a ordem é o oposto, é exatamente o oposto, a nossa cidadania ela vai ser muito diferente. Quais que são as consequências dessa nossa cidadania esquisita, que começa com direito social numa ditadura, depois direito político numa ditadura também, e direito civil, a gente está aí correndo atrás sem conseguir muito. Quais são as consequências disso e o que isso impacta na nossa democracia? Uma consequência que é muito marcante é uma excessiva valorização do poder executivo. O poder executivo, gente, é presidente, governador e prefeito. A gente vai ter uma aula sobre isso, eu vou falar dos 3 poderes, né, a função de cada um deles, enfim, o executivo, o legislativo, o judiciário, mas o poder executivo é isso, são o presidente, governador e prefeito. Aqui no Brasil, a gente tem uma supervalorização do poder executivo. Por quê? Porque a gente teve direitos sociais que foram implantados numa ditadura, né? Quando o Getúlio Vargas ele implantou, né, esses direitos sociais e principalmente os direitos trabalhistas, não tinha congresso. Então, o que as pessoas pensavam? Eu não preciso de congresso para ter direito. Olha aí o Getúlio Vargas me dando um tanto de direito. E longe de mim falar mal desses direitos, eles são extremamente importantes, tá? Direitos trabalhistas, mas isso criou esse pensamento, né? Essa ideia de que o executivo vai resolver todos os nossos problemas. Não é à toa que o Getúlio Vargas ficou com essa figura icônica, né? Assim, com essa ideia de pai dos pobres, enfim, tinha essa relação muito forte. O poder executivo vira esse ramo mais importante aí do poder, que é do qual as pessoas, né, e todo mundo quer se aproximar mais. Porque essa é a leitura que as pessoas fazem. A gente não precisa de outros poderes, né? A gente teve ampliação de direitos sociais, ampliação de direitos políticos, sem ter Congresso. Quem manda é o presidente. E durante muitos e muitos anos, essa ideia foi extremamente forte. Isso começou a mudar um pouco. Sabe qual foi um dos marcos dessa virada? A votação do impeachment da Dilma. Porque a votação do impeachment da Dilma, ela deu muito foco no Congresso. E aí teve aquela votação que as pessoas votavam, dedicavam o voto para o cachorro, para a tia, para o papagaio, para o torturador, né? E aí as pessoas viram que aquilo era um circo e se importaram um pouco mais com em quem eles estavam votando. Mas eu achei que o pior foi dedicar ao governo Brilhante Ustra. Não estou nem falando o nome de quem dedicou, para evitar a fadiga, porque... Pois é. Eu voto ao presidente Brilhante Ustra. Isso foi de E olha que eu nem era nascida nessa época. Mentira, mas eu não lembro, né? Suzana, o Ustra, ele até não foi presidente, não, mas ele foi o torturador mais famoso. Porque ele falou coronel, né? Foi coronel Brilhante Ustra. Aí eu fui pesquisar quem era o torturador. Ele foi um dos que colocou rato na vagina da... Ai, nossa, credo. Ele que torturou a Dilma. Ele que torturou a Dilma, né? Ele foi entre várias outras pessoas, mas ele foi torturar a Dilma. Então, ali, a gente começa a ter uma virada um pouco nisso, né? Foi a eleição depois daquilo, foi a eleição em que a gente teve mais renovação do Congresso. Mas ainda assim, uma renovação mais ou menos. E ainda assim, elegemos um presidente que tem essa pegada para fazer um trocadilho com o próprio nome dele, de Messias, né? De que alguém que vai chegar e vai salvar a gente.
Porque a supervalorização do executivo gera isso, né? Você não está nem aí para o Congresso, você nem lembra em quem você votou para deputado, porque o voto importante é o presidente. Isso é muito curioso, gente. Eu já vi eu sempre procuro essa reportagem para passar, mas não acho, que é uma pessoa, um entrevistador na rua, e ele para com as pessoas e fala assim: quem que você votou para presidente na última eleição? Todo mundo lembra. Quem que você votou para prefeito na última eleição? Todo mundo lembra. Quem que você votou para vereador? Quem você votou para deputado estadual? As pessoas não lembram. Porque é isso. O voto para o legislativo não é tão importante na cabeça das pessoas. Só o poder executivo. E a gente vai ver na aula que a gente vai ter, provavelmente a primeira aula de agosto, que os três poderes são igualmente importantes. Né? Enfim, então, é isso. Essa ordem inversa aí dos direitos, ela vai impactar. E isso, gente, gera uma ação política que cria uma relação direta com o presidente, né? Não passa tanto pelo deputado, é isso, assim. Um exercício muito interessante é a gente procurar saber se o deputado ou o vereador que a gente votou, se eles estão fazendo coisas que vão de acordo com o seu interesse. Né? Por exemplo, reforma trabalhista. Será que o deputado que você votou, ele votou a favor ou contra a reforma trabalhista? Será que o deputado que você votou a favor ou contra a reforma da Previdência? É isso. Quando você tiver uma coisa aí, uma coisa sendo votada no Congresso, procura saber em quem você votou, no que se ele está votando naquilo que você acredita. Né? Isso é extremamente importante. Porque aquela pessoa está te representando. Mas essa não é a cultura brasileira. Né? A gente vive aqui no Brasil uma cultura orientada muito mais para o Estado, para o presidente, do que para a representação. Isso ganhou até um apelido, que é estadania. Ao invés de a gente ter a cidadania, que o centro é o cidadão, portanto, o centro são os representantes dos cidadãos, os deputados, os vereadores, não. O centro aqui é o Estado. Por isso, estadania. Né? Então, rola um pouco essa inversão. Então, a contrapartida é a desvalorização do legislativo, né? As eleições legislativas, elas vão despertar menos interesse do que as do executivo. E uma desvalorização também do judiciário. É curioso, porque a gente também tem uma mudança um pouco nisso, assim, né? Quando que foi isso? Não foi início dos anos 2000. Entre 2000, meio dos anos 2000, 2006, por aí, quando teve lá a investigação do Mensalão, e aí aparece o Joaquim Barbosa e vira o salvador da pátria, tem uma valorização, aumenta um pouquinho essa valorização do judiciário. Mas aí agora já querem fazer impeachment de ministro do STF, enfim. Né? Porque é isso. Aqui o importante é o voto para presidente. É essa cultura, né, que essa conquista dos direitos gerou. E essa visão estatista, né, governista, ela favorece também uma visão corporativa, né? Os benefícios sociais, eles não são tratados como direito de todos. Eu vou lá, eu negocio, né, para minha categoria, uma coisa para o meu grupo. Então, a sociedade se organiza para garantir para aquele grupo alguma coisa. Então, reforma da Previdência, né, que foi uma das últimas aí que teve. Os militares se deram muito bem nessa reforma da Previdência, porque eles negociaram lá, né, bem, enfim, não foram afetados. E aí, gente, cria uma ideia, que eu acho uma ideia muito interessante. Eu acho que é outra dica de uma ideia que é maravilhosa para a redação, que é a ideia de cidadania regulada. O que é uma cidadania regulada? Quando os direitos não são para todos. Os direitos são só para alguns.
Se direito não é para todos, não é direito, é privilégio. Se é alguma coisa que só um grupo tem, isso é um privilégio, isso não é direito. Por isso, uma cidadania regulada. Porque a ideia de cidadania é que, né, deveria ser para todos, mas ela é regulada a partir de interesses. E aí, gente, se direito não é para todo mundo, é privilégio, não é direito. Hoje, 29 de junho de 2021, quem tomou a vacina da Covid é privilegiado, porque não foi todo mundo que tomou ainda, né? Enfim, aí no Brasil, gente, falar de privilégio é muito fácil. Eu peguei um exemplo aqui bobo, inclusive um exemplo que, no fim, todos vão vacinar de Covid, né? É o que a gente espera e eu realmente acho que é o que vai acontecer. Então, não vai ser privilégio, né? Mas, assim, a gente falar de privilégio no Brasil é educação, saúde, morar, tudo é privilégio, né? O Brasil é esse país desigual, enfim, de muitos privilégios. Então, essa ideia de cidadania regulada eu acho muito interessante. Quem falou disso, né? Quem apresentou essa ideia é um cara que chama Vanderlei Guilherme dos Santos. De novo, eu acho que essa é uma ideia ótima para usar na redação, né? Quando você vai falar aí de desigualdade, de acesso a direitos, enfim. A cidadania no Brasil é uma cidadania regulada, né? No sentido do acesso aos direitos, quanto mais rico você é, mais acesso a direitos você vai ter. E talvez menos deveres você vai cumprir. Né? Só nega imposto, não tá nem aí, mas a gente vai falar de dever ainda. Enfim, então só queria apresentar para vocês essa ideia de cidadania regulada que eu acho bem importante. E aí, então, só para a gente começar aqui, né, falta 5 minutos para a nossa aula terminar, pensar um pouco nessa ideia de cidadania, né? O que é ser cidadão? Muita gente vai confundir essa ideia de ser cidadão com o direito de votar. Presta atenção, gente, em dia de eleição. Os jornais todos falam, hoje a gente teve o exercício máximo da nossa cidadania. Não, gente, não. Votar é extremamente importante, mas a cidadania vai muito além do voto. O ato de votar simplesmente não garante cidadania. Se não vem acompanhado de outras coisas, né? Tem que vir acompanhado da questão econômica, política, social. O ato de votar sozinho não garante cidadania, né? E a gente, de novo, a gente consegue perceber isso na nossa história. Desde 88, na verdade, desde 89. Desde a Constituição de 88, em 1989 tivemos a nossa primeira eleição, né, para presidente aí pós-ditadura, e a gente está vivendo uma montanha russa aí da questão dos direitos, né? Mas temos votado desde então. Então é isso, o ato de votar sem outras coisas não garante cidadania. Inclusive, porque é isso, na ditadura militar a gente votava. Enfim, o voto garantia alguma coisa? Não. Então, é bem importante a gente pensar tudo. A gente precisa também falar dos deveres. Cidadania não é só direito. E um dever que é muito importante aqui na questão da cidadania é ser o próprio fomentador da existência dos direitos a todos. O que isso significa? É de você garantir que você vai respeitar o direito do outro. Isso é um dever importantíssimo. Você não desrespeitar o dever do outro. Isso é um pilar dos deveres, né? Você não vai desrespeitar o direito de outra pessoa. Você vai, eu dei o exemplo aí de sonegar imposto, por exemplo. Ter responsabilidade com o conjunto da coletividade, cumprir as normas, fazer parte do governo, votar é um direito, gente, mas também é um dever. E depois de votar, pressionar os governantes. Isso é nosso dever. Não precisa ir lá para Brasília para pressionar, não, mas participar, né, politicamente, nas associações de bairro, nos sindicatos. Isso tudo é dever. Então, cidadania não é só direito, é dever também. E esses deveres vão ajudar a gente a garantir os direitos.
Cidadania, gente, tem a ver com dignidade. E cuidado, muita gente costuma achar que cidadania vai ter a ver com comunismo. Não, então se todo mundo tem tudo é comunismo. Não, gente, não. Cidadania é todo mundo ter uma vida digna. É isso, vai ter gente que vai morar em casa, vai ter gente que vai morar em apartamento, vai ter gente que vai dividir o quarto. Não importa, todo mundo tem direito a uma vida digna. Não significa que todo mundo vai ter uma casa igual, né? Mas a gente vai ter uma diminuição aí da desigualdade para todo mundo ter uma vida digna. E é isso, só existe cidadania se tem reivindicação. Isso é extremamente importante, né? Nós somos responsáveis por garantir a existência da cidadania, votando e reivindicando a cidadania. Enfim, fiz aqui falei muitas coisas sobre cidadania. Eu acho que deu para ter, né, um pouco uma ideia. Na aula que vem, eu vou trazer algumas questões que são importantes ainda no que diz respeito à cidadania e vou trazer uns exercícios, né? É a nossa última aula antes das férias, então eu vou trazer uns exercícios para a gente pensar não só essa questão da cidadania, mas tudo que a gente falou aqui. Mas vou trazer algumas questões para a gente aprofundar um pouco a cidadania. Até nem terminei esse PowerPoint, eu vou disponibilizar ele para vocês. Eu não terminei ele ainda, mas eu já vou disponibilizar ele para vocês e a gente vai explorar um pouco mais essa ideia da aula que vem. Mas acho que já deu, né? Para entender um pouco aí essa ideia de cidadania, enfim, entender o que são os 3 direitos, né? Isso é extremamente importante, enfim. E a gente continua falando de cidadania daqui a 15 dias. Ok? Gente, mudou quem dá aula depois de mim, eu esqueci quem é. Sou eu, É a Fernanda. Fernanda, né? Ô, Fernanda, eu vou